No vídeo de hoje, eu vou falar sobre uma coisa que particularmente me incomoda muito, que é um Brasil mono. Esse termo fui eu que inventei quando estava criando alguns textos sobre isso, e se você se interessou, acompanha aí até o final do vídeo. Desde o início da nossa história, e eu digo isso depois que os portugueses vieram aqui e colonizaram o Brasil, o nosso país sempre cometeu um erro de sempre depender de uma só coisa. Talvez isso não seja nosso, mas isso tenha vindo com a exploração em massa que a União Ibérica fez aqui na América. Como Portugal colonizou o Brasil e eles não tinham nenhum interesse aqui além da exploração, talvez a gente tenha adquirido esse hábito deles. E aí, desde o início, quando o Brasil ainda era uma colônia, a gente dependia exclusivamente da cana-de-açúcar. Até vir a primeira crise da cana-de-açúcar, que foi quando a União de Portugal e Espanha expulsou os holandeses do nordeste do país. Esses holandeses tinham total conhecimento da produção e da comercialização da cana-de-açúcar. E aí eles foram para as Antilhas e começaram a produzir uma cana-de-açúcar mais barata. E aí foi a primeira vez que o Brasil mono acabou se dando mal por produzir apenas um produto e comercializar, exportar quase 100% da sua economia, depender desse produto. E aí, dando um salto na linha do tempo, o Brasil passou a depender exclusivamente do café. Isso mais ou menos nos anos de 1880. E aí foi quando veio mais uma crise, que nesse caso foi a crise de 29, em que os Estados Unidos foi o principal país afetado e parou de comprar o café aqui do Brasil. E aí foi quando o Brasil sofreu mais uma vez por depender da sua monocultura. E aí, dando um salto novamente, passando quase 100 anos, em 2015 o Brasil sofreu mais uma vez com isso. E dessa vez não foi dependendo de um produto, e sim de um país, que foi quando a China, que era o principal país que importava produtos brasileiros, acabou tendo uma queda no produto interno bruto, não uma queda para o campo negativo, mas sim uma queda no crescimento. A China nesse ano só cresceu 6,9%, e aí o Brasil acabou se dando mal mais uma vez na história por isso. Somado a isso, nos anos de 2015 e 2016, o Brasil teve uma crise política interna, o que fez com que nesse ano a gente também sofreu uma recessão. A reflexão que eu deixo para vocês vale a pena o Brasil só depender hoje da agricultura? Como a gente conhece aquele slogan, agro é tech, agro é pop, agro é tudo, não seria interessante o Brasil também incentivar uma industrialização em massa? Incentivar um estudo voltado também para as outras áreas? Enfim, se você tem um outro ponto de vista, eu vou estar deixando aí aberto nos comentários para a gente poder estar debatendo. E o vídeo de hoje foi esse. Valeu!